Olá, sou a professora Nerci Maria Rezende, sou professora na Faculdade Top e trabalho no curso de Pedagogia com a disciplina Educação e Direitos Humanos. Na aula de hoje, nós vamos discutir os documentos que são referência, os documentos importantes para a educação e direitos humanos. O objetivo é apresentar para vocês esses documentos e fazer uma reflexão acerca da importância de conhecer, de dominar as temáticas que estão nesses documentos para podermos exercer melhor a nossa prática pedagógica em sala de aula e também o nosso exercício da cidadania, servindo inclusive de espelho para os nossos alunos. Quando falamos em educação e direitos humanos, a gente tem sempre que abarcar 3 dimensões. A primeira dimensão é reconhecermos que educação é um direito de todos. Está assegurado na Constituição Federal, está praticamente repetido na nossa LDB e precisa estar embutido em nós que a educação é um direito de todos. A segunda dimensão é termos a compreensão dos direitos humanos na educação, que ele precisa incluir o tema dentro das diretrizes. Se não incluirmos o tema Educação e Direitos Humanos nas diretrizes, nós não vamos conseguir trabalhar com ela dentro do processo educacional. E por último, temos a dimensão do ensino de direitos humanos na educação. Então, aqui já vamos tratar basicamente da seleção dos temas, conteúdos e das práticas no cotidiano dos ambientes educacionais. Então, esse ensino dos direitos humanos na educação, ele precisa acontecer de fato. Nós vamos retornar um pouquinho para fazer uma breve reflexão e observamos, aliás, em todas as nossas aulas, que o que temos de mais concreto em matéria de legislação, nessa construção que foi os direitos humanos, nós temos no século XX. E a gente pode garantir assim que um dos documentos principais que nasceu no século XX, ele veio junto com a criação da ONU. Quando a ONU foi constituída, a gente veio a ganhar muito tendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma outra grande conquista que a gente teve foi a criação da OEA. Com a OEA, nós tivemos uma maior possibilidade de discutirmos com nossos países vizinhos aqui da América, tivemos uma troca de informações, de vermos como eles estavam fazendo e também procurarmos adequar essas propostas que deram certo para nós, Então, os países tiveram um ganho muito grande. E também, claro, a construção dos documentos, as declarações, as resoluções e as leis. Então, isso permitiu para nós um avanço muito grande no século XX em matéria de conquista. A gente sabe que os países eles são livres para fazer as adesões a essas propostas dos comitês da ONU para vários temas voltados para a implementação dos direitos humanos de fato. Ao aderir aos pactos, os países assumem o compromisso de criar mecanismo para implantar políticas de combate às situações consideradas degradantes e de risco mesmo para a vida e outras mais. Então, quem ratifica passa a ficar obrigado a criar essas leis e colocar em prática, ou seja, passa a ser responsabilizado a construir um plano com datas e metas estabelecidas e precisam serem cumpridas. Vou dar um exemplo para vocês da acessibilidade. A acessibilidade, ela entrou nas nossas propostas educacionais e de lá para cá, todos os gestores, desde do âmbito federal, estadual, municipal e até das localidades, onde tem as escolas, até os diretores, passaram a ter ações voltadas para possibilitar isso. E nos últimos anos, os professores tiveram que passar por formação, desde a formação inicial deles às formações continuadas, e eles
trabalham com esses alunos, né, fazendo com que de fato isso seja colocado na prática do dia a dia dentro das salas de aula. Mas também foi tudo uma construção, não foi de um dia para o outro. E nós, professores na educação e direitos humanos, o que a gente vai fazer? Como é que fica? Qual é a nossa contribuição, né? Então, a nós, educadores, cabe conhecer as propostas, o que está escrito nas leis. Nós temos vários documentos, né, sobre direitos humanos. Nós precisamos estudar esses documentos, né? Fora estudar a Constituição Federal, LDB, BNCC, nós temos mais 3 documentos cruciais, né? Mais 3 documentos que nós precisamos, como professor, ter domínio. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que é o ECA, e o Plano Nacional em Educação e Direitos Humanos. Só esses? Não, nós como professores somos também cidadãos, então nós precisamos conhecer outros, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, e aí nós temos um monte de outros documentos que a gente precisa conhecer, mas esses 3, eles são fundamentais, eles são cruciais para o exercício, né, de implantarmos a educação e direitos humanos de fato na sala de aula. Então, dessa forma, nós podemos colocar que não basta só saber, é preciso saber que existe o documento, conhecer o documento, né, analisar e interpretar o que diz esses documentos. Precisamos colocar em prática o que está lá dentro, né, e assegurar que esse exercício nosso no dia a dia faça com que, de fato, aconteça a implementação da educação em direitos humanos. Os professores precisam ter conhecimento na formação inicial e também na formação continuada, porque as leis elas vão mudando, elas vão se atualizando. Dominar o plano de educação em direitos humanos e inserir essas propostas nos projetos político-pedagógicos das escolas. Então, essas ações conjuntas, elas são necessárias. Conjuntas por quê? Porque não é só o professor, né? Nós precisamos da pesquisa e da extensão das universidades, que produza material, que possibilite esse maior conhecimento. Nós precisamos trocar ideias com os países vizinhos que compõem a América, né? Em especial a América Latina. Nós precisamos fortalecer os educadores para que eles sejam multiplicadores dessa proposta. Só assim nós vamos construir, né, essa nova cultura voltada para a educação em direitos humanos, né, na prática. As redes de ensino, né, os gestores, né, eles têm papel também. Colocar, né, que os gestores precisam, junto com os professores, estar possibilitando os meios, ambientes propícios para que isso de fato aconteça. Se o Brasil aderiu, se o Brasil assinou esses documentos, até agora, né, então ele precisa agora cumprir. Ele precisa colocar em prática e fazer acontecer de fato. Ninguém poderá dizer que não sabia. Ninguém poderá dizer que desconhecia. Então, nós precisamos, né, colocar em prática e não dá para termos como álibi dizer eu não sabia, eu não conhecia. Então, nós precisamos organizar e conhecer, colocar em prática e pôr no exercício cotidiano nosso em sala de aula. As redes de ensino precisam fazer isso, os sistemas de ensino precisam e nós, professor, precisamos ter o domínio e colocarmos isso na nossa prática cotidiana. Fechando a aula de hoje, vocês vão pegar os 3 documentos que eu coloquei lá no live para vocês, vão estudar esses documentos que na próxima aula nós vamos aprofundar essa discussão. Uma boa noite para todos e até a próxima aula.